Você já se perguntou por que, mesmo dormindo 8 horas, acorda se sentindo esgotado? Então, não é só você que passa por isso. Milhões de pessoas ao redor do mundo vivem presas nesse ciclo de sono aparentemente perfeito que, na prática, não recupera nada. A questão é simples: dormir e descansar não são a mesma coisa. Enquanto você acredita que está recarregando as energias, seu corpo e sua mente podem estar lutando contra hábitos silenciosos que sabotam a qualidade do sono noite após noite. Hoje, vamos desvendar esses erros escondidos e, mais importante, como corrigi-los para transformar cada noite em combustível real para o seu dia. E a primeira revelação pode mudar totalmente a forma como você vê suas horas de descanso. Por que você está cansado depois de 8 horas de sono? A ideia de que 8 horas de sono são suficientes para acordar renovado é uma das crenças mais repetidas, e também uma das mais perigosas quando falamos de saúde. Isso porque, na prática, o número de horas que você passa deitado não é o fator decisivo para acordar com energia. O que realmente importa é a qualidade do sono, e ela depende de fatores que a maioria das pessoas ignora. Imagine que você coloca seu celular para carregar. Depois de 8 horas na tomada, você espera encontrá-lo com 100% de bateria, certo? Mas e se ao acordar, ele estivesse apenas com 40%? É exatamente isso que acontece quando você cumpre a meta de horas, mas não alcança as fases mais profundas e restauradoras do sono. Seu corpo passou pelo tempo de descanso, mas não concluiu o processo de reparo. Para entender isso, precisamos falar sobre os ciclos do sono. Durante a noite, você passa por diferentes fases, desde o sono leve, passando pelo sono profundo, até o sono REM, onde acontecem os sonhos mais vívidos. É no sono profundo que o corpo realiza a maior parte da regeneração física, músculos são reparados, hormônios regulados, o sistema imunológico reforçado. Já no sono REM, o cérebro processa informações, consolida memórias e organiza aprendizados. Se qualquer uma dessas fases é interrompida repetidamente, mesmo que você não perceba, o descanso fica incompleto. E essas interrupções são mais comuns do que parecem. Luzes artificiais, ruídos ao fundo, mudanças de temperatura e até desconforto na posição de dormir podem fazer você sair do sono profundo sem acordar completamente. O resultado? Você acorda sem entender por que está tão cansado, acreditando que dormiu bem. Um dos vilões silenciosos nesse processo é o microdespertar. Eles duram poucos segundos e muitas vezes você nem percebe que aconteceram. Mas, a cada vez que isso ocorre, seu corpo precisa reiniciar a jornada até o sono profundo, desperdiçando minutos preciosos que, somados, podem representar horas de sono de baixa qualidade. Outro ponto crítico é a respiração durante a noite. Pessoas com apneia, mesmo em níveis leves, sofrem dezenas ou até centenas de pequenas interrupções respiratórias, que cortam a entrada de oxigênio e forçam o corpo a acordar para retomar o ritmo. Muitas dessas pessoas nunca foram diagnosticadas, mas convivem com cansaço crônico, dores de cabeça matinais e dificuldades de concentração. A alimentação e o consumo de substâncias estimulantes também influenciam. Cafeína, nicotina, álcool e até refeições pesadas no período noturno alteram o tempo necessário para o corpo relaxar. Mesmo que você adormeça, seu organismo está ocupado digerindo ou compensando os efeitos dessas substâncias, o que atrapalha a entrada nas fases profundas do sono. O estado mental antes de dormir é outro fator decisivo. Se você vai para a cama com a mente acelerada, preocupado ou ansioso, o corpo libera hormônios como o cortisol, que retardam o início do sono profundo. É por isso que, muitas vezes, você sente que dormiu a noite toda, mas acorda como se tivesse apenas descansado o corpo, sem restaurar a mente. Entender que a qualidade do sono supera a quantidade é o primeiro passo para mudar esse cenário. Isso significa criar um ambiente adequado, quarto escuro, silencioso e fresco, cama e travesseiro confortáveis, rotina de horários para dormir e acordar. Pequenas mudanças podem ter um impacto imediato, como desligar telas pelo menos uma hora antes de dormir, evitar refeições pesadas à noite e manter o quarto livre de fontes de luz. Quando você começa a cuidar da qualidade, o corpo responde rapidamente. O despertar deixa de ser uma batalha contra o despertador e passa a ser um processo natural. A energia ao longo do dia aumenta, a concentração melhora e até o humor se torna mais estável. Isso porque, finalmente, você está permitindo que cada ciclo de sono cumpra sua função. Mas há algo ainda mais poderoso que poucos conhecem. É possível potencializar a recuperação mesmo enquanto você está acordado, de forma que, ao chegar a hora de dormir,
o corpo e a mente estejam prontos para um descanso de verdade. Essa técnica, usada por atletas de elite, vai além de simplesmente dormir bem e transforma todo o seu dia em um aliado para o sono. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Recuperação turbinada, o segredo usado por atletas de alta performance. Os atletas entendem que descanso não começa na cama. Eles se recuperam enquanto estão acordados, o que chamam de recuperação ativa. Durante o dia, pequenas pausas reduzem a tensão e o estresse, permitindo que o corpo chegue à noite mais relaxado. Pode ser um alongamento rápido, uma respiração profunda ou uma curta caminhada. Esses microdescansos ajudam o cérebro e o corpo a alternar entre o modo alerta e o modo repouso com mais facilidade. Técnicas simples, como a respiração 4-7-8, inspirar por 4 segundos, segurar por 7 segundos, expirar por 8 segundos, diminuem o ritmo cardíaco e treinam o corpo a relaxar. Com isso, o sono profundo chega mais rápido e é mais reparador. O resultado? Menos fadiga, mais foco e uma recuperação muito mais eficiente. O comando invisível que restaura seu cérebro. Enquanto você dorme, existe um processo silencioso acontecendo dentro da sua cabeça, algo que poucas pessoas conhecem, o sistema linfático. Ele é como a equipe de limpeza do seu cérebro, removendo toxinas e resíduos acumulados durante o dia. Quando funciona bem, você acorda com clareza mental, foco e energia. Quando não funciona, vem aquela sensação de cabeça pesada e raciocínio lento. O problema é que esse botão de reiniciar só é ativado plenamente durante o sono profundo e contínuo. Qualquer interrupção, luz entrando pela janela, barulhos do ambiente, calor excessivo, pode cortar o processo pela metade. É como desligar o computador antes que ele termine de instalar uma atualização. No dia seguinte, ele continua lento e travando. A boa notícia é que você pode criar as condições perfeitas para que esse mecanismo funcione. Quarto escuro, temperatura levemente mais fria, silêncio absoluto ou uso de sons relaxantes constantes, como ruído branco. E, principalmente, dormir e acordar sempre nos mesmos horários. Essa consistência ajuda o corpo a entrar no sono profundo mais rápido e permanecer nele por mais tempo. Quando você acerta esses detalhes, a diferença é imediata, a memória melhora, o humor fica mais estável e até a criatividade é potencializada. É como se, a cada noite, você desse um verdadeiro reiniciar no seu cérebro. E já que estamos falando de resultados que só poucos alcançam, vale dizer que existe um grupo muito pequeno de pessoas que parece ter descoberto o segredo para acordar todos os dias nesse estado de alta performance. No próximo ponto, vamos ver o que apenas essa minoria faz, e como você pode copiar exatamente os mesmos hábitos. A fórmula escondida que só 13% descobriram. Apenas uma pequena parcela da população, cerca de 13%, acorda todos os dias sentindo-se realmente descansada e pronta para render no máximo. Essas pessoas não têm superpoderes, mas seguem um conjunto de hábitos simples com disciplina impressionante. Primeiro, elas mantêm horários fixos para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Isso sincroniza o relógio biológico, fazendo o corpo entrar nas fases restauradoras do sono de forma natural. Segundo, evitam telas ao menos 1 hora antes de dormir, reduzindo a exposição à luz azul que atrapalha a produção de melatonina. Terceiro, tem um ritual noturno relaxante, pode ser leitura leve, meditação, alongamento ou um banho morno, que sinaliza ao corpo que é hora de desacelerar. Outro ponto que diferencia esse grupo é a atenção à alimentação. Eles evitam cafeína e comidas pesadas à noite, e não abusam do álcool. Tudo para que o organismo esteja livre para focar na recuperação, e não na digestão. O resultado desse conjunto de hábitos é previsível: energia estável, humor equilibrado, foco afiado e até melhora no sistema imunológico. Em outras palavras, essas pessoas vivem num patamar diferente de desempenho físico e mental. A boa notícia é que nada disso exige mudanças radicais. Pequenas ações consistentes geram resultados cumulativos. A má notícia é que a maioria não coloca em prática porque subestima o impacto que esses detalhes têm no dia seguinte. Mas o descanso verdadeiro vai muito além do sono. Existem diferentes áreas do corpo e da mente que precisam ser recarregadas para que você se sinta completo. A seguir, vamos explorar quais são essas áreas e como você pode equilibrá-las para alcançar um estado de descanso total. As 7 áreas essenciais do descanso completo. Dormir bem é essencial, mas não é suficiente. Nosso corpo e nossa mente funcionam como um conjunto de baterias diferentes, e todas precisam ser recarregadas para que a energia seja completa. É aqui que entram as 7 áreas essenciais do descanso. O descanso físico é o mais óbvio.
relaxar músculos, aliviar tensões e permitir que o corpo se recupere de esforços. Mas também existe o descanso mental, que envolve dar uma pausa no excesso de informações e preocupações que consumimos diariamente. Temos ainda o descanso emocional, que significa se afastar de interações e ambientes que drenam energia, e o descanso sensorial, que é reduzir estímulos como luz intensa, ruídos constantes e excesso de telas. Outra área é o descanso social. Passar tempo com pessoas que realmente recarregam você, e não com aquelas que sugam seu ânimo. Já o descanso criativo está ligado a se inspirar com novas experiências, paisagens e atividades que despertem a imaginação. Por último, o descanso espiritual, que não precisa estar ligado à religião, mas sim a encontrar propósito, conexão e significado nas suas ações. Quando alguma dessas áreas está esgotada, você sente um cansaço que o sono sozinho não resolve. É por isso que muitas pessoas dizem dormir bem, mas continuam sem energia, elas estão com outras baterias descarregadas. A chave é identificar qual dessas áreas você mais negligencia e criar pequenos hábitos para recarregá-la. Pode ser tão simples quanto caminhar ao ar livre, reservar 10 minutos para silêncio total ou ligar para alguém que te faça bem. E aqui vem o mais interessante. Quando você equilibra todas essas áreas, algo curioso acontece. Você começa a produzir mais, mesmo trabalhando menos. Esse é o paradoxo que vamos explorar a seguir, e que pode transformar a forma como você encara produtividade e descanso. O enigma de produzir mais fazendo menos. A maioria das pessoas acredita que produtividade é trabalhar mais horas e fazer o máximo possível sem parar. Mas a verdade é que o cérebro e o corpo não funcionam assim. Existe um ponto em que continuar insistindo só aumenta erros, reduz a criatividade e prejudica a tomada de decisões. O chamado paradoxo da produtividade prova que descansar mais, de forma estratégica, permite que você produza melhor. É como afiar uma lâmina. Você perde alguns minutos agora, mas corta muito mais rápido depois. Empresas inovadoras e grandes líderes já aplicam essa lógica, encorajando pausas, horários flexíveis e até dias de descanso adicionais para melhorar o rendimento. Quando você inclui microdescansos ao longo do dia e garante noites de sono de qualidade, sua mente volta mais afiada, seu raciocínio se torna mais claro e seu tempo de execução diminui. Você passa a ter mais resultados em menos tempo, sem aquela sensação constante de exaustão. O grande erro é achar que descansar é perder tempo. Na verdade, é investir no seu desempenho. É a diferença entre correr uma maratona sem parar ou fazer pequenos abastecimentos pelo caminho. Quem para estrategicamente chega mais rápido e com muito mais energia. E para dar um salto real nessa lógica, é preciso também cuidar de um dos maiores ladrões do descanso moderno, o excesso de estímulos digitais. A seguir, vamos ver como reduzir esse impacto sem precisar abandonar completamente o celular ou a internet, de forma prática e sem sofrimento. Detox digital fácil e sem sacrifícios. Hoje, o maior inimigo do descanso não é o trabalho pesado, é a sobrecarga digital. Passamos horas olhando para telas, pulando de notificações para mensagens, e nosso cérebro nunca entra em modo descanso de verdade. Esse excesso de estímulos mantém a mente em estado de alerta constante, mesmo quando tentamos relaxar. Um detox digital não precisa ser radical. Não é sobre jogar o celular fora ou viver isolado. É sobre criar limites inteligentes para o uso da tecnologia, permitindo que o cérebro respire. Isso pode começar com pequenas mudanças, como desativar notificações desnecessárias, estabelecer horários fixos para checar mensagens e redes sociais, ou usar o modo Não Perturbe nas horas de descanso. Outra técnica poderosa é o jejum digital programado. Escolher períodos curtos no dia, por exemplo, 30 minutos no início da manhã e 30 minutos antes de dormir, em que você se desconecta completamente. Esse simples ajuste já reduz a ansiedade, melhora a qualidade do sono e libera espaço mental para foco e criatividade. Além disso, substitua parte do tempo de tela por atividades que recarreguem outras áreas do descanso, caminhar, ler um livro físico, conversar cara a cara ou simplesmente ficar em silêncio. Aos poucos, seu cérebro reaprende a desacelerar, e a sensação de descanso profundo se torna muito mais fácil de alcançar. E quando a mente está livre de distrações constantes, fica muito mais simples projetar uma rotina de descanso que funcione como um verdadeiro sistema, alinhando o sono, com pausas e hábitos restauradores. É exatamente isso que vamos construir no próximo ponto. Montando seu sistema pessoal de descanso. Descansar bem não acontece por acaso. É o resultado de um sistema pessoal, planejado para manter corpo e mente sempre no melhor estado possível. A primeira etapa é identificar quais áreas do descanso, físico, mental, emocional, social, sensorial,
criativo ou espiritual, estão mais negligenciadas na sua vida. Depois, defina hábitos diários simples para recarregá-las. Por exemplo, se o problema é físico, priorize alongamentos leves ou pausas para caminhar. Se for mental, estabeleça momentos de foco total intercalados com pausas reais, longe de telas. Se a carência for emocional, reduza contato com ambientes e pessoas que sugam energia. A segunda etapa é criar gatilhos que lembrem o corpo e o cérebro de desacelerar. Isso pode incluir alarmes para pausas, um ritual noturno fixo ou até mesmo um espaço físico dedicado ao relaxamento. Pequenas âncoras visuais e sonoras ajudam a transformar o descanso em hábito automático. Por último, faça ajustes semanais. Observe como está se sentindo, o nível de energia ao acordar, e se há sinais de sobrecarga. O objetivo é evoluir seu sistema com o tempo, até que ele se encaixe perfeitamente na sua rotina e estilo de vida. Lembre-se, descanso não é luxo, é estratégia. É o combustível que permite que você execute mais, com menos desgaste e muito mais clareza mental. Quando você trata o descanso com a mesma seriedade que trata o trabalho, começa a jogar em outro nível. E quando esse sistema está funcionando, o impacto é visível: mais energia, foco inabalável e disposição constante. É aí que você se aproxima do que chamo de estar perigosamente bem descansado, um estado em que você se torna imbatível naquilo que faz, tornando-se perigosamente bem descansado. Estar descansado é bom, mas estar perigosamente bem descansado é outro patamar. É quando você acorda com tanta energia, clareza mental e disposição que parece ter ganho horas extras no dia. É aquele estado em que as tarefas fluem, as ideias surgem com facilidade e nada parece difícil demais. Esse nível não vem apenas de dormir bem, mas de aplicar todos os princípios que vimos até aqui. Entender as diferentes áreas do descanso, saber equilibrar esforço e pausa, reduzir estímulos digitais e criar um sistema que mantenha seu corpo e mente no melhor estado possível. O perigo aqui é figurado. Quando você está nesse ponto, passa a ter uma vantagem tão grande sobre a maioria das pessoas, que vivem cansadas, estressadas e sem foco, que parece injusto competir. Você age com mais inteligência, evita decisões impulsivas e se mantém produtivo por mais tempo, sem se desgastar. Para chegar lá, a consistência é a chave. Não adianta fazer um dia perfeito de descanso e depois voltar aos velhos hábitos. É como treinar um músculo. Quanto mais você pratica, mais natural se torna manter esse estado de alta energia. Imagine ter todos os dias aquela sensação de clareza que normalmente só vem depois de férias. É possível, e você pode começar hoje. E é exatamente isso que vamos fechar na conclusão, um resumo prático para que você dê o primeiro passo agora e nunca mais viva no modo energia baixa. Agora você já sabe, dormir 8 horas não garante descanso verdadeiro. Descanso de qualidade é estratégico, envolve múltiplas dimensões e precisa ser cultivado no dia a dia. Ao longo deste vídeo, vimos por que você pode estar exausto mesmo após uma noite completa, como os atletas de elite se recuperam mais rápido, como acionar o botão reiniciar do seu cérebro, o que diferencia os 13% que realmente descansam bem, e como aplicar as 7 dimensões do descanso estratégico na sua rotina. Também exploramos como trabalhar menos pode aumentar a produtividade, a importância de um detox digital sem exageros e como criar um sistema pessoal que mantenha corpo e mente no seu auge. E por fim, entendemos o poder de se tornar perigosamente bem descansado, um estado raro, mas totalmente possível, quando você une disciplina, autoconhecimento e hábitos inteligentes. O próximo passo é simples. Escolha hoje mesmo um único ajuste que você vai implementar. Pode ser desligar as notificações à noite, reservar um momento diário para uma pausa mental ou ajustar seu ritual de sono. O importante é começar agora. Com o tempo, esses pequenos ajustes vão se somar e transformar completamente a sua energia, produtividade e clareza mental. E quando isso acontecer, você não só vai render mais, mas também vai aproveitar muito mais a vida. Descansar não é parar. Descansar é preparar-se para vencer.